Stephanie Suerdick, ao vivo com a gente. Stephanie, boa noite. E quem está conosco aqui é... Pois é, Zé, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos também. Estamos aqui com o deputado João Roma para conversar conosco nessa noite, já abrindo essa nova temporada, né? É uma temporada boa, por isso que eu trouxe ele, devido a esse cenário político que nós estamos aí. Qual o telefone que temos aí para o povo participar, ligar, fazer perguntas ao deputado João Roma? Nossos canais de comunicação aqui super ativos, 35055000, telefone para o nosso ouvinte participar ao vivo, WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 981553258, nosso portal metro1.com.br e, claro, a gente já está ao vivo lá no YouTube, youtube.com/portal Metro1, de lá nosso ouvinte também participa. Pois é, deputado João Roma, boa noite, tudo bem, deputado? Tudo ótimo, boa noite, Eduardo, boa noite a todos os ouvintes da Metrópole, boa noite a Stephanie, que esteve comigo, Zé, no Congresso Bahia Todos os TEA, e ela lhe representou também para receber a homenagem, não é? Foi um evento muito importante para toda a comunidade, especialmente para todos os autistas, não é? Que precisam realmente ter uma atenção, ter uma sensibilização, e não só a Metrópole foi muito enaltecida pelo espaço que dá essa causa, né? Como também o seu papel como apresentador. Eu fiquei muito feliz porque tive a oportunidade realmente de me engajar mais nessa causa. Isso. Os primeiros relatos que eu tinha era realmente feito por você, naquelas corridas que você até pedia uma contribuição, uma camisa e por aí vai, mas esse ano eu consegui de forma mais impactante poder, né, me engajar mais na causa e trazer contribuições mais importantes, né, que possam realmente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Deputado, você chegou a primeira vez em Brasília agora, recém-eleito, recém-postado, chegou com vontade, né? E a gente percebe, quem assiste canal fechado, principalmente canal de política, como eu gosto de assistir, várias pessoas, você está sempre presente no plenário ali, discursando, falando, e você pegou logo na sua chegada a reforma da Previdência, a reforma tributária, enfim, uma série de votações. Como é que foi os primeiros meses em Brasília como deputado federal baiano pelo PRB? Realmente, Zé, foi um período, inclusive, de muita ansiedade, né? Uma expectativa muito grande que eu tinha comigo, né? Uma responsabilidade tremenda. Eu temia chegar lá e sumir entre 513 deputados federais, mas eu abracei isso com grande comprometimento. Eu fui eleito no dia 7 de outubro do último ano, no dia 9 de outubro eu já estava em Brasília, de lá para cá eu não faltei uma semana. E busquei realmente ser assíduo, né, estar antenado com todas essas atividades. Procurei dar o máximo realmente do que se propõe essa renovação na política. Eu faço parte de um parlamento que teve mais de 50% de renovação. Então, outro momento na política, que pega justamente um viés onde a política chegou talvez no pior momento, de descrédito da população, né, de total descrença das pessoas na atividade política. E eu sempre fui uma pessoa linkada com a política, sempre tive muito gosto pela atividade democrática. Desde muito jovem eu atuei na militância partidária, né, me capacitei, me preparei para tudo isso. Então eu realmente queria, né, poder contribuir nessa inversão, né, nessa retomada desses valores republicanos que são fundamentais para uma sociedade realmente ascender. Então eu peguei com unhas e dentes realmente essa oportunidade. E eu tinha o dever, né, e ainda tenho, de poder em Brasília realmente falar pelos baianos, né, de enaltecer essa representação política e trazer investimentos também para toda a Bahia. Deputado, uma pergunta. A gente está vendo o cenário político aí de Salvador e o lançamento do pré-candidato à prefeitura de Salvador, o Bruno Reis. Nos bastidores comenta-se que você também estava sendo observado pelo prefeito Assemineto, estava na lista dos possíveis pré-candidatos para brigar aí pela prefeitura de Salvador, já que o prefeito vai sair nesse ano. Ele vai ter que se desligar. Eu pergunto, o senhor tem pretensão de entrar na chapa para vice, de brigar por uma candidatura junto do PRB? Qual o cenário que você faz do que está acontecendo aí, da situação de vocês do lado do prefeito Assemineto, deputado João Roma? Olha, Eduardo, primeiro
Meu nome foi lembrado algumas vezes, né? Eu me sinto... Eu tive um certo protagonismo, realmente, na gestão do prefeito Assemineto. Eu me lembro desde o primeiro dia que chegamos à Prefeitura de Salvador e foi muito difícil, realmente, arrumar a casa. Foram muitas decisões realmente importantes. E eu estava ali ao lado do prefeito desde o início. Eu era o único secretário que ficava no prédio da Prefeitura Municipal. Eram muitas demandas e eu contribuí ao máximo. Nos primeiros 3 meses da Prefeitura, eu me lembro que eu perdi mais de 10 quilos. Eu não me considero uma pessoa obesa e imagine você perder isso porque era uma atividade incansável. Então, eu tenho muito orgulho do patamar que Salvador hoje chega no cenário nacional. Antigamente as pessoas tinham vergonha, falavam mal de Salvador. Salvador era chacota, né? Era chacota e hoje em dia é orgulho, é altivez, né? É um resgate realmente da autoestima. Os demais parlamentares que eu encontro em Brasília e pessoas de outros estados ficam muito felizes com isso. Hoje mesmo eu encontrei com o Magno Martins, que é um jornalista lá de Pernambuco, foi secretário de imprensa lá, tem um blog importante, e ele veio a Salvador para justamente fazer um paralelo, né, com a capital pernambucana, por exemplo, dizer o que é que Salvador fez para dar tão mais certo, né, e melhorar tanto essa qualidade de vida. Então, isso foi um processo, né, que me fez, inclusive, um dos deputados mais votados da capital baiana. Dos 84.555 votos que eu tive, certo? Quase 34 mil votos foram na capital. E, portanto, essa ligação é muito grande em diversas áreas, na área de cultura, que eu tenho muita afinidade, na área de infraestrutura, nas comunidades, que o trabalho foi muito árduo. Então, e essa afinidade também com toda a equipe, né, com a parte humana da Prefeitura de Salvador. Por trás dessa gestão toda existem pessoas qualificadas, pessoas muito dedicadas, que vestiram a camisa e que hoje se motivam, né, por essa transformação. Então, isso é natural, né? A expectativa do poder, eu sempre falei, é inerente, inclusive, da liderança política. O cara que é líder político quer ser o prefeito da sua cidade, quer ser o governador do seu estado, quer ser o presidente do seu país. Mas eu me comportei de uma forma muito disciplinada, inclusive, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de grupo, sempre fui uma pessoa que trabalhei por estruturar não só a vida partidária, como também manter as ligações. Um processo muito desgastante que tivemos foi, há 4 anos atrás, aquela disputa para vice de Assemineto, né? Que na época estava Silvio Pinheiro, Luiz Carreira, Guilherme Belintani. Todo mundo por ali. E foi aí na época que eu despontei na política. Talvez uma primeira entrevista mais relevante que eu dei foi no seu programa. Na época na Itapuã. Naquela época na Itapuã. Isso. Foi uma entrevista que marcou muito na minha carreira política e talvez dali algumas pessoas começaram a perceber o João Roma político. Porque até então eu era o gestor, eu era os bastidores de Assemineto. Isso. Né? E daí foi um processo com algum desgaste, porque a pior das disputas é a disputa interna. E nesse momento já, eu acho que foi muito oportuna a escolha do prefeito Assemineto. Primeiro que Bruno Reis ele ganha antiguidade, porque ele já estava no projeto Assemineto antes mesmo de eu chegar na Bahia. Ele é um cara que tem um grande talento político, ele está capacitado administrativamente, né? Ele já foi deputado estadual, ele foi secretário do prefeito, ele está vice-prefeito atualmente. E naquele período, na eleição de 2018, ele foi, né, uma das pessoas que mais sofreram nesse processo, porque se gerou uma expectativa onde ele iria assumir a Prefeitura de Salvador. E a Assemineto tomou a decisão dele de não ser candidato, certo? Decisão essa que não cabe mais discussão, até porque a cidade ganhou realmente com todo esse impulsionamento, os números de Salvador são reveladores, né? O prefeito tem uma aceitação de 80%, então é realmente notável o desempenho da Assemineto enquanto gestor. Então, Bruno é uma pessoa que está acompanhando esse dia a dia, certo? E tem tudo trilhado, a construção política foi muito bem feita, né? Se envolveu atores, né? Novas forças políticas vão aparecendo nesse período, certo? Você pode compor essa chapa ou não? Eu outro dia comentei, inclusive, isso. Eu fiz, olha, novas missões me motivam. Eu percebo que em Brasília eu tenho contribuído muito. Eu acho que a minha presença lá em Brasília tem sido muito positiva em vários pontos, né? O prefeito Assemineto mesmo tem me elogiado em alguns momentos, porque eu fico atento, como eu tenho muita noção dos quesitos administrativos da Prefeitura de Salvador, eu me antecipo, eu vou nos ministérios, eu consigo lidar com a burocracia, até porque eu já tinha morado em Brasília, eu trabalhei em 1995
no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, depois trabalhei no Ministério da Cultura, depois trabalhei na Agência Nacional do Petróleo, foi em Brasília que eu me formei também em Direito. Então, tenho uma boa ambiência, tenho vários amigos da burocracia que propiciam realmente que a gente possa contribuir muito nesse projeto. Então, eu acho que eu estou tendo um bom desempenho, não é? Mas eu não escolho missão, não é? Eu acho que o mais importante para Salvador, independente de nomes, é que a gente consiga compor realmente um vetor político que assegure para a cidade de Salvador os ganhos de uma administração bem-sucedida como foi do prefeito Assemineto. Você Isso aceita, é mais importante. você aceita, se for chamado para ser vice na chapa de Bruno, você aceita ou não? Isso é um processo que a gente vai ter que discutir, certo? Isso não é uma posição de se desdenhar de forma nenhuma. É uma decisão de grande destaque. Salvador é a primeira capital do Brasil, a terceira maior capital do Brasil. Isso. Né? Tem um grande destaque, é um exemplo hoje de gestão. Essa é uma posição para enaltecer qualquer pessoa. Então, ninguém pode desdenhar uma posição como essa. Eu só acho que dentro desse conjunto, o meu papel é justamente de fortalecer grupo, avançar. Hoje, fui muito bem acolhido no Republicanos, pelo nosso presidente Márcio Marinho, pelo presidente nacional Marcos Pereira. É um partido que me abriu muitas oportunidades também, inclusive em Brasília, a minha presença na CCJ, né, em vários ambientes. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de atores políticos. Então, o importante é que a gente consiga avançar nesse projeto com menos traumas e com mais pontos de convergência. Vamos lá, Stephanie, mensagens aí, já chegou alguma? Deputado João Roma, do PRB. Temos ouvintes aqui participando. Tem Anônimo que diz aqui, boa noite, não conheço o deputado. Gostaria que ele falasse um pouco sobre os projetos dele, principalmente para a Bahia. Obrigado pela oportunidade. São muitos, mas eu tenho me linkado com projetos que são importantes para o Brasil e que refletem na Bahia. Um dos exemplos, uma das matérias que eu mais tenho me dedicado em Brasília é a reforma tributária. Eu fui o relator na CCJ da PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi de São Paulo, do MDB, e essa matéria, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes para toda a sociedade brasileira. Às vezes o tema é um pouco áspero, né? Trata de tributos, mas a verdade é que o brasileiro não aguenta mais o peso do Estado nos seus ombros e que nós precisamos, até para ter um horizonte, né? Para atrair novos investimentos, que tenhamos uma estrutura mais simplificada. O Brasil hoje está entre os piores países do mundo, né? Em eficácia de arrecadação. E não é possível mais que o Estado brasileiro não tome uma providência em relação a isso. Como eu falei ainda na entrevista de Bacelar, Eduardo, eu estou com 47 anos e me lembro, menino ainda, na casa dos meus avós, que se falava que se não sair a reforma tributária agora, o Brasil vai parar. E ainda não saiu a reforma tributária, o Brasil não parou, mas está com o freio de mão puxado. Né? Mas hoje eu acho que existem pontos de convergência que podem propiciar realmente esse grande ganho para a sociedade brasileira, que é entrar em sintonia com o que ocorre nos países que estão alçando voos mais altos em desenvolvimento, que é justamente uma estrutura. Essa PEC 45 fala da simplificação de 5 impostos em apenas um. Ela junta PIS, COFINS, PASEP, ICMS e ISS em apenas um imposto chamado IBS. Essa simplificação apenas, Eduardo, pode gerar, no período de 10 anos, um acréscimo de mais de 10% na economia brasileira. O nome disso é geração de emprego, o nome disso é diminuição do custo do Brasil, o nome disso é segurança jurídica, por outro lado, porque hoje em dia é tão complexa a estrutura de arrecadação do Estado que existe um passivo no judiciário, não é, de cerca de 2 trilhões de reais. Então, é muito dinheiro perdido com meandros burocráticos, com infinidade de portarias, até aquele que quer estar em dia, que quer pagar os seus impostos, não consegue com essa burocracia brasileira. Então, o caminho é a gente poder fazer isso. A reforma da Previdência já mostrou que o Brasil tem condições de andar com suas próprias pernas, mas agora a gente precisa criar essa caixa de marcha, esse momento para que a economia possa girar mais, para que a gente possa gerar empregos, porque o dilema maior do Brasil é justamente a oportunidade, a ocupação para os brasileiros e emprego, especialmente para aqueles que mais precisam. Deputado, Francisco está na linha 1, é ouvinte. Deputado João Roma, aqui ao vivo. Alô, Francisco, boa noite. Na linha 1. Na linha 2 tem o Sérgio. Alô, Sérgio. Não? E Paulo na linha 3. Alô, Paulo? Também não. Linhas abertas aí, 3505-5000, para você ouvinte fazer perguntas. E aproveitando, João Roma, para completar também, falar de projetos,
Eu me dediquei a algumas causas que eu considero importantes, né? Uma das principais missões do parlamentar é tratar sobre orçamento. Eu me abracei muito para que nós pudéssemos, através da bancada, direcionar recursos para áreas mais estratégicas na Bahia, certo? Inclusive, até me aliei com deputados, digamos, de alinhamento Esquerda. com o governo do Estado, por exemplo, o deputado Daniel Almeida, que é do PCdoB, enfim, eu acho que nesses casos a gente tem que se pegar bandeiras que realmente podem fazer a diferença na vida do cidadão brasileiro. Um caso desse, por exemplo, é o Rodoanel de Feira de Santana, que está aí se arrastando, Que não anda. certo? E que, você imagina, se você pega só os recursos das emendas de bancada, não digo nem emenda individual dos parlamentares, dariam quase a soma de R$ 1 bilhão em 4 anos. Então, se houvesse um sentimento mais estratégico no direcionamento disso, como ocorria no passado, não é, nós poderíamos solucionar temas importantes da Bahia com esse direcionamento, como é o caso de Feira de Santana, que não é um assunto apenas para a Feira de Santana, mas para toda essa região da Bahia, como é o caso do abastecimento de água em Vitória da Conquista. São matérias importantes que nós precisamos avançar. Além disso, fui ao ministro Tarcísio para que se pudéssemos também tomar providência em relação a essa concessão da BR. Realmente a Via Bahia ela tem tratado com grande desrespeito, não é? O usuário e o seu cliente, porque ela tem uma concessão pública e ela não está fazendo valer os seus investimentos. A última oportunidade que ela teve com o ministro Tarcísio, ela simplesmente disse que não seria mais remunerada pelos investimentos que fizesse hoje. Ora, então não pegasse a concessão. Então, a ladainha que se arrasta, né, é um jogo de empurra, e quem está perdendo com isso é a população da Bahia, que utiliza e paga por esse serviço. É porque não é um serviço de graça, não é Não é gratuito, de graça, é pago. então a população está pagando uma péssima estrada, certo? Com um problema de segurança gravíssimo, várias vidas já foram ceifadas. Você vê um acostamento não é feito. A iluminação não é Parou boa. o investimento, a Isso. iluminação, até entrando aqui em Salvador, sempre uma dor de cabeça. Prometeram, me lembro ainda, eu estava na prefeitura com o prefeito Assemineto, prometeram diversas vezes intervenções, certo? Os eixos com os bairros centrais da cidade de Salvador também foram prometidos e foram descumpridos pela Via Bahia. Então, acho que temas como esse são importantes, que tenha realmente uma provocação de um deputado federal. Eu tenho me proposto a fazer isso e está antenado em todas essas causas, que não é só o papel do parlamentar. Esse final de semana foi muito salutar, eu fui a Uauá e lá eu já consegui destinar muitos investimentos para a cidade. Mas isso faz parte de uma política municipalista, que eu também defendo a bandeira. Mas nós não podemos nos ater a essa política, certo, de banda A e banda B nos municípios da Bahia. São 417 municípios, mas nós precisamos também ter vozes transversais para tratar de temas que atuem por toda a nossa sociedade. Robert na linha 1. Boa noite, Robert. Boa noite, Zé Eduardo. Quem fala aqui é João Robert. Diga, meu Bem, amigo. querido. E aí? Como é que você está? João Roma, como vai, querido? Meu deputado. Estou aqui em Ilhéus e estou ouvindo vocês aqui com muita clareza. E quero dizer a toda a Bahia, como artista que sou, que meu voto foi de João Roma. E ele faz honrar esse voto da gente. E estou muito feliz com a atuação do João Roma. Além de ser um grande amigo, estimo muito a amizade dele, é um perfeito político e seria um ótimo nome para a vice da Prefeitura de Salvador. Obrigado, João Robert. Um grande abraço, amigo. Sérgio na linha 2. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Zé. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite ao deputado aí também. Boa noite. O deputado, Zé, falou no programa anterior ao seu que 50% dos alunos da escola municipal ou pública são semi-analfabetos. Você sabe por quê? Foi João Bacelar que falou. Foi entrevista com outro deputado, foi o deputado Desculpa, Bacelar que falou antes, que foi Bacelar. secretário de Educação. Mas tem a ver. Por quê? Precisa de mão de obra barata, Zé. Porque o seu filho, Zé, o filho dos deputados, dos políticos, estuda em colégio bom. Como é que uma criança de colégio público vai concorrer com um aluno do Vieira, do Anchieta, do São Paulo? Olha, eu discordo, não é apenas a questão de salário, até porque o salário do professor em Salvador está entre os melhores pisos de salário do professor do Brasil, mas, de fato, a educação sempre requer e precisa de mais investimentos para que a gente consiga superar a questão da qualidade no ensino.
Precisamos avançar na questão da qualidade do ensino para que o filho daquele mais pobre tenha a mesma qualidade e oportunidade do filho daquele mais rico. E eu fico muito feliz hoje de você encontrar alguns equipamentos em Salvador, como, por exemplo, o Subúrbio 360, numa área periférica da cidade, oferecendo excelente qualidade para os nossos alunos da rede pública municipal. Mando aqui, inclusive, um abraço para o nosso Bruno Barral, que é o secretário municipal de Educação, e dá gosto, toda a equipe da educação, essas professoras são vocacionadas, né? Os professores todos, eles têm uma dedicação muito grande, mas o desafio não é simplório, portanto, não é só apenas um tema que vai fazer a gente mudar. Isso é um desafio do Brasil inteiro, porque a gente precisa realmente alçar voos mais altos e conseguir transmitir com eficácia qualidade no ensino para os nossos brasileiros. Soares na linha 3, depois Stephanie. Vamos lá. Soares, boa noite. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite, meu amigo. Feliz ano novo para você, que eu não lhe desejei. Saúde. Para o deputado João Roma aí também. Obrigado, a feliz ele. ano novo. E, Zé Eduardo, eu não fui convidado para o almoço dos mil talheres amanhã, viu? Mas tudo bem. Deputado João Rocha. João Roma. Eu sou o seguinte, eu não olho o partido a qual o político pertence. Eu olho o político a que partido ele pertence, certo? E o senhor é um político que pode pertencer a qualquer partido nesse Brasil imenso, porque tem cabidal para isso. Tem ética, tem moral, tem eficiência, porque já provou isso aqui como secretário e está provando aí em Brasília. Então, muito obrigado, querido amigo. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o senhor está assumindo hoje uma como é que se diz, comissão importantíssima aí em Brasília, correto? Correto. Então, esses empreendimentos, o qual o senhor está comandando, ele visa trazer investimentos estrangeiros para investir aqui no nosso país, principalmente na Bahia, e já tem algo em vista. Eu queria que o senhor decorresse sobre essa comissão que o senhor preside com eficiência e quero desejar-lhe que tenha êxito, né? Mostre o que o senhor mostrou aqui na Prefeitura de Salvador como secretário, que o senhor mostre aí nessa comissão. Uma boa noite e feliz volta, Zé Eduardo. Um abraço, obrigado. Meu amigo. Diga, deputado. Essa comissão que eu assumi, Zé Eduardo, que vai tratar justamente sobre o marco das startups. Né? Foi uma comissão, talvez a última comissão instalada antes do recesso legislativo. Eu fui convidado lá pelos meus pares e assumi a presidência dessa comissão. O relator é o deputado Vinícius Point, do Novo. Né? Um projeto de autoria de diversos deputados, entre eles o JHC de Alagoas. E é uma matéria muito importante, porque a vida real ela anda a passos muito mais largos do que a administração. Então, você observa isso no caso da tecnologia, no caso das novas formas de você superar as dificuldades na sociedade. Esse é o caso das startups, que começa a trazer novas formas de gerar solução, de gerar renda, de gerar empreendimentos, né, soluções para a vida cotidiana, e muitas vezes não há um regramento para que possa haver a utilização dessas startups, por exemplo, dentro da Lei 8666. E Salvador, por exemplo, tem sido um palco importante dentro dessa atividade de startups, tanto que agora, na próxima quarta-feira, nós estaremos realizando aqui em Salvador uma reunião com o relator, o autor do projeto, mais alguns 2 deputados. Teremos reuniões com o secretário André Fraga, com o secretário Sérgio Guanabara. Vamos lá no Hub, vamos lá no Colabore, para mostrar justamente na prática como é que funciona realmente um apoio a essas startups, a todas essas pessoas que têm criatividade, que podem contribuir de alguma forma com novas maneiras de criar não só renda, mas também ocupação para tantos brasileiros. Stephanie Swerdick, só mensagens aí, Stephanie. Vamos lá, que no YouTube tem Carlos Machado participando, diz, por favor, pergunte ao deputado sobre a menoridade. Menoridade em relação a quê? Isso é condenação, né? Condenação, a menoridade ser a favor. O caso lá do Tampinha, que matou, estuprou, violentou aquele casal, que é o principal exemplo que temos aí. Parece que ficou com 16 anos. Seria condenado com 16 anos. Isso passou lá no Congresso, não? Olha, lá na CCJ várias matérias tramitam, né? Matérias, inclusive, muitas vezes que vão aos extremos.
E eu me preocupo muito porque eu sempre defendi muita segurança jurídica, a gente tem que ter muita prudência, especialmente quando se trata de algum regramento legal. Não é? Ou seja, eu sou daqueles que eu não gosto de que tudo seja demarcado por lei, até porque a gente tem que ter uma sociedade que cada vez mais consiga estabelecer de forma ética o respeito entre seus pares. Hoje mesmo, eu fui abordado pela manhã sobre uma legislação que possibilita que o filho visite os pais no hospital. Meu Deus, precisa que tenha uma legislação que garanta esse direito que é tão essencial. Eu não sabia. E que cada vez é comprovado, inclusive pela medicina, que essa parte, né, afetiva, sensorial, também contribui não só no tratamento, como para minimizar o sofrimento de uma pessoa. Então, muitos desses episódios precisam ser percebidos com o amadurecimento da nossa sociedade. Então, eu acho que cada vez mais a cidadania brasileira tem que começar a se pronunciar mais, porque o cidadão brasileiro não pode ficar apenas dependente, né, de uma base legal que, muitas vezes, para decepção de todos nós, tem uma coisa aqui no Brasil que é inusitada. Tem a lei que pega e a lei que não pega, o que é uma coisa ridícula. Então, eu me preocupo muito, portanto, quando vem soluções mágicas, soluções extremistas de lado a lado. Me recordo que esse ano me aborreci com alguns episódios em Brasília, né, de lado a lado, né, tanto da esquerda quanto do próprio governo Bolsonaro e de algumas declarações, e eu postei, Eduardo, que entre a política de esquerda e a de direita, certo, eu fico contra a demagogia e o populismo. Então a gente precisa ter muito cuidado, inclusive, né, não só os comunicadores, não só os personagens políticos, mas cada um, certo, que age em sociedade, para que a gente não fique estimulando, inclusive, soluções fáceis para problemas tão complexos que nós encontramos na nossa sociedade e que depois não resolve, porque não é uma letra morta que vai resolver um problema social. Deputado, existe a possibilidade, pelo menos nos bastidores, eu ouvi, e também alguns jornalistas políticos bateram no meu ouvido, que sua esposa, Roberta Roma, filiada hoje aos Republicanos, ela pode ser candidata a vereadora? Ou participar do conjunto político do prefeito Assemineto nessa chapa que vai sair aí? Olha, Zé Eduardo, ela já participa, né? Eu tenho 17 anos que moro na Bahia. Eu cheguei aqui em 2002 para trabalhar na Agência Nacional do Petróleo. Foi quando eu conheci Roberta, inclusive no aniversário de Assemineto. E de lá para cá estamos juntos, e ela já era, nessa época, engajada na política. Ela trabalhava com Rosário Magalhães, ela organizava toda aquela parte aqui em Salvador, da comunidade de Assemineto. Então ela tem uma vocação para a vida pública natural, certo? Ela gosta de participar disso, foi protagonista também da minha campanha. Grande parte da campanha ela teve um papel fundamental aqui, é minha parceira, minha amiga, ajuda nisso. Nunca conversamos, inclusive, sobre ela ser candidata a vereador em Salvador. Foi iniciativa dela, inclusive, se filiar aos Republicanos, né? Lá em Brasília, pelo presidente Marcos Pereira, porque ela queria participar mais da estrutura partidária. Então, eu, pelo contrário, eu estimulo, né, a participação não só da mulher, como da minha mulher na política brasileira. Eu não vejo nenhum veto, nada que dificulte em relação a isso, mas nunca falamos sobre ela ser vereadora, e eu faço gosto para que ela cada vez mais tenha mais protagonismo, que esteja participando mais da política, porque eu acho que isso só melhora a vida pública. Eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais na nossa sociedade que pessoas de valor, pessoas de talento estejam não só... E com vontade estejam não só atenadas, né, na vida pública, mas também que possam ser protagonistas desses episódios. Rolou um momento a questão de vereança, certo, que gerou até um frenesi na Câmara de Vereadores, até porque vários vereadores me apoiaram para deputado federal, certo? Eu fui muito claro, disse que eu jamais tinha conversado com a Roberta sobre ela ser candidata a vereadora, não me parecia que era de interesse dela, mas eu quero sim estimular o quanto possível, não só que Roberta, mas quanto várias outras pessoas que queiram participar da vida pública. Isso tem sido um traço, né, na minha trajetória. Quando eu cheguei na Bahia, Zé Eduardo, eu já conhecia Neto, não era de amizade de festa, era de amizade de vida partidária, porque eu já cheguei na Bahia, há 17 anos atrás, eu era o presidente nacional da juventude do PFL. Você veio de Brasília. Né? Então, eu rodei o Brasil todo, estimulei novos quadros na política, fiz capacitação, planejamento estratégico político. Então, eu acho que a gente tem que tratar a política assim, com o máximo profissionalismo, para que a gente consiga trazer talentos para melhorar a política, inclusive, porque a política não é para ser apenas o reflexo da sociedade, a política tem que estar com a vanguarda da sociedade.
porque a gente tem que buscar, através da liderança, a transformação e a melhoria da qualidade de vida dos nossos habitantes. Muita gente querendo falar com o deputado João Roma, ele está aqui ao vivo comigo, daqui a pouco eu entro no outro assunto, também polêmico, mas antes tem um trânsito. O trânsito na metrópole. Oferecimento vídeo com monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança. Só a AVI tem 3263-3000. E baixe o app Toyota Mobility Services BR e alugue um Toyota a partir de R$ 99 por dia. Boa noite a todos. Olha, o acidente no Engenho Velho da Federação já foi resolvido, os veículos, carro e moto já deixaram a Travessa Apolinário Santana e o trânsito começa a melhorar por lá. Bom, e ainda tem lentidão em alguns trechos de Salvador, na Tomás Gonzaga, em Pernambués, nos dois sentidos da Joana Angélica, também na ACM, no trecho do Perposto, muito por causa das obras do BRT, mas também tem os pontos já livres, tá, que estavam dando trabalho e agora estão fluindo, como a ladeira do Acupe, a Vasco da Gama, a Garibaldi e a saída da Luiz Viana Filha, paralela, sentido centro. Lara Cursino para o Jornal da Cidade, segunda edição. Valeu, Lara, muito obrigado. Deputado João Roma, a gente também vê um outro lado da moeda e isso me deixa um pouco confuso. O secretário de Saúde, Léo Prates, se movimenta aí pelo PDT e hoje, eu não sei se a gente tem um metro 1 disso aí de João Leão, eu teria te pedir até para a Cris deixar no ponto para a gente fazer esse metro 1 de João Leão, onde ele afirma categoricamente aqui que o secretário Léo Prates teria dito a ele pelo telefone nesse final de semana que seria candidato também a prefeito pelo PDT. O senhor acredita que Léo Prates pode sair candidato? Eu conheço o Léo Prates desde antes de chegar à Bahia, né? Eu participei do início da sua vida pública. Ele foi uma pessoa que dobrou comigo, ele, deputado estadual, deputado federal. Eu sei da ligação que ele tem com o prefeito Assemineto, né, com não só a ligação com sua família, de amizade, mas profissional também, de admiração mútua e de respeito. E eu acho muito difícil, pela sua história, pela sua trajetória, que Léo Prates busque um caminho dissociado do nosso líder Assemineto. Então é natural que ele, pelo seu talento, pelo seu destaque, que já demonstrou na vida pública, não só de forma política como administrativa, que ele tenha espaço, que ele esteja na mesa, que ele seja um dos pilares, né, dessa sucessão do prefeito Assemineto, mas eu vejo seria uma surpresa para mim que ele estivesse num caminho sem estar em sintonia com o prefeito Assemineto. Como o prefeito Assemineto, nessa última semana, colocou claramente que ele teria um candidato à sucessão e que esse candidato seria Bruno Reis, eu acho, portanto, muito pouco provável esse caminho do secretário Léo Prates. E eu espero, né, que o resultado disso, né, até porque nós temos um grande maestro, que é o próprio prefeito Assemineto, seja, na verdade, a gente não ter fissuras. Não se pode, numa associação como essa, a gente não se pode aglomerar derrotados, mas sim a gente tem que buscar, dentro desses talentos, dentro dessas grandes lideranças políticas que se apresentaram nesse processo, como é o próprio caso do Geraldo Júnior, né, e de tantos outros personagens nisso, que eles têm que observar esses valores para poder direcionar isso, né, de forma que cada um possa dar o seu melhor no processo político como Então esse. você descarta qualquer possibilidade de Léo Prates sair candidato a prefeito de Salvador pelo PDT? Você descarta essa possibilidade? Quem tem que descartar não sou eu. Não, mas pela minha visão, pela sua visão, você acha isso que eu acho completamente muito provável que pela relação que ele tem com o Neto siga num caminho sem estar em sintonia com o prefeito Assemineto. E como Assemineto já declarou quem é o seu candidato, que é o Bruno Reis, a próxima a disputa eleitoral aqui na Associação Municipal de Salvador, eu acho muito difícil que o Léo Prates saia numa outra vertente. Tá bom. Olha, tá com a gente a partir de hoje a Carsystem. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Carsystem, porque a Carsystem é líder nacional em rastreamento e recuperação de veículos e está há mais de 18 anos no mercado, já recuperou mais de 60 mil veículos. Portanto, se você for roubado, não reaja, ligue para a central da Carsystem, que é 0800, e em segundos irão bloquear
ou rastrear o seu veículo. Tudo isso a partir de R$ 2,58 por dia. O telefone é 30030949. Assistência 24 horas, com até 12 acionamentos de guincho ao ano. Assistência a autorreparos com super martelinho, assistência residencial, e isso custa a partir de R$1 por dia. Portanto, o telefone é 30030949 e mais. O equipamento grátis vinculado a 12 meses de monitoramento, hein? Tem que ligar agora para o 30030949. Stephanie. Vamos lá, Zé, temos mensagens aqui dos nossos ouvintes. Boa noite. Aqui é Paulinho Preto, de Canabrava. Gostaria de agradecer ao deputado João Roma tudo que ele tem feito por nosso bairro, construção, creche, Geomanta, quadra das Três Mangueiras também. Deixa aqui esse registro. Um abraço, Paulinho. Alisson Carvalho, também inspetor-geral da Guarda Municipal, passando para parabenizar o trabalho importante do deputado federal João Roma em defesa das guardas municipais no Congresso Nacional. Ele, que já era entusiasta do trabalho realizado pela GCM Salvador, hoje encaminha a sua defesa a todo o país. Obrigado, Alisson. De fato, Eduardo, eu fui muito bem recebido, né, por guardas municipais do Brasil inteiro, porque você sabe que sempre há uma disputa, né, entre policial civil, policial militar e guarda municipal, porque busca-se colocar o guarda municipal como apenas um vigilante patrimonial, o que na prática não se traduz. A prática da ação é que tem um homem fardado e o marginal que está na rua não vai saber distinguir se a farda dele é de patrimonial ou se é da polícia militar. Então, é uma exposição muito grande para esses homens. Eu mesmo me prontifiquei a uma série de coisas na estrutura da Guarda Municipal, na capacitação, porque, óbvio, né, maiores poderes, maiores responsabilidades. Então, até para estar portando uma arma, a pessoa tem que estar totalmente capacitada e monitorada. Durante a reforma da Previdência, eu defendi, certo, a aposentadoria especial do Guarda Municipal, porque a atividade fim que ele exerce na ponta é exatamente como atividade de segurança. E ele, na Constituição Federal, não está designado como força de segurança. Então, isso é uma coisa que o Estado brasileiro precisa corrigir para valorar, né, a atividade desses profissionais, que no início, né, foi criado para finalidades patrimoniais. Mas, no fim das contas, o maior patrimônio de qualquer município são seus cidadãos. E é isso que os guardas municipais têm feito por todo o Brasil. Nelke está na linha 1, está aí. Alô, Nelke. Boa noite, Nelke. Está aí? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Eu sou Nelke, sou um defensor do deputado João Roma. Fui participante da campanha dele, na campanha política dele. Participei de todos os encontros. E eu queria fazer uma pergunta ao deputado. Essa reforma da tributária, ela sai esse ano? E outra coisa, eu passei um áudio para ele e queria que ele me respondesse, porque eu não consigo falar com o Péricles, ele me mandou falar com o Péricles, e eu queria que ele me adiantasse esse lado. Ele me conhece, e eu só queria dizer que eu estou com ele sempre, e no dia que ele precisar de mim, na campanha da doutora Roberta Roma, estarei presente na vida dele. Obrigado, Nelson. Pode me mandar um zap novamente. Essa reforma tributária, eu tenho muita esperança que ela ocorra esse ano, porque a gente está conseguindo juntar alguns fatores importantes. Um dos fatores importantes é a posição dos secretários de Fazenda dos estados, Eduardo. No passado, havia uma queda de braço muito grande entre os estados produtivos e os estados consumidores. Então, por exemplo, o Nordeste e São Paulo estavam em campos opostos. São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados federais. Então, ele rapidamente consegue inviabilizar uma proposta como essa. Já atualmente, São Paulo defende, certo, a reforma tributária, a PEC 45. E olha, logo São Paulo, que é estado produtor, e já começa perdendo nessa reforma. Porque atualmente, quando se produz qualquer coisa e sai do estado de São Paulo, já é destacado, certo, 6% na nota fiscal. E com essa reforma tributária, só iria ser tributado no consumo, na ponta final. Mesmo assim, né, o estado de São Paulo, que tem, obviamente, uma das melhores equipes
da Secretaria de Fazenda do Brasil, eles aderiram e querem que ocorra a simplificação da matéria tributária, porque já viram que o sistema atual é um sistema falido, que é um sistema que está iludindo, né, tanto o pagador de imposto, certo, quanto o consumidor, quanto o próprio governo, que no final não consegue ter essa eficácia de arrecadação para poder resolver os problemas da população. Então é muito importante essa consciência, e eu acho que passos como esse são fundamentais e nos dá esperança, Nelson. Eu não posso garantir, porque não depende apenas de mim, certo? Mas eu tenho muita esperança que ainda nesse primeiro semestre a gente consiga avançar mais na reforma tributária, uma vez que no final do trabalho legislativo do ano passado, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e o próprio ministro Paulo Guedes consensuaram por criar uma comissão especial, que eu fui convocado para participar também, integrada por 15 deputados e 15 senadores, para dar uma unificada entre a proposta do ex-deputado Raul, a PEC 45 e algumas adequações do governo federal, para que a gente consiga, o quanto antes, ter um texto final da reforma tributária. Mensagens aí, Stephanie. Camilo Damasceno é participando aqui no YouTube, diz, por favor, pergunte ao deputado o que ele tem a falar sobre a extinção da dedução no imposto de renda para declarações deste ano sobre os valores pagos aos empregados domésticos. Essa reforma tributária que nós estamos falando não versa sobre imposto de renda. Existem basicamente, Stephanie, 3 formas de arrecadação de imposto por parte do governo. Uma é sobre o patrimônio, outra é sobre a renda e a outra é sobre o consumo. A reforma tributária que eu estou comentando, que é a PEC 45, ela trata especificamente sobre os impostos de consumo. Por isso que está aqui PIS, COFINS, PASEP, ICMS e ISS. Os outros impostos são os impostos patrimoniais, em geral o ITR e IPTU, e os impostos de renda, que está aí a tabelinha do leão, do imposto de renda, e por aí vai. Então é muito importante que mesmo na tabela do imposto de renda a gente consiga simplificar mais algumas matérias, certo? O secretário especial da Receita, Rogério Marinho, tem trabalhado numa pauta extensa, certo? De vários pontos. Por exemplo, você imagina que num estabelecimento, por exemplo, de posto de combustível, um sanitário, por exemplo, pode receber mais de 38 notificações diferentes, Eduardo. Imagine como é que você consegue construir um banheiro preocupado com 38 tipos diferentes de notificação. Então, é uma estrutura tão grande de forma burocrática colocada no nosso Brasil. Como eu disse, não é necessário legislar tudo. O que precisa é ter um pouco mais de bom senso, certo? E uma estrutura com mais segurança jurídica para que a gente consiga fazer valer as leis no Brasil. Bom, tá aqui o deputado João Roma. Leonardo está na linha 2. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Zé. Boa noite. Deputado. Zé, eu estou aí nessa mesa com as forças da causa do autismo. Você que, desde o primeiro minuto, é responsável por abrir as portas para a AMA, para o autismo. Stephanie, que chegou recentemente, mas já é uma madrinha querida. E agora o deputado federal João Roma, lá em Brasília, fazendo tudo o que pode e o que não pode para conseguir inaugurar essa sede nova. Ele estava falando há pouco aí de problemas históricos, aí citou do Rodoanel de Feira, citou de outras questões em Salvador, e eu tenho certeza que em pouco tempo aí nós vamos ter uma notícia maravilhosa, que é a construção da sede própria da AMA. Ele tem trabalhado muito para isso, eu sou testemunha, e agradeço, deputado, por todo o seu empenho, a causa dos mais de 220 mil pessoas com autismo na Bahia. Eu quero agradecer ao senhor e a Zé Eduardo aí, que amanhã vai completar 50 anos, e meu sonho seria já essa notícia para esse aniversário, dizer amanhã que ia ser um presente por 220 mil para ele também. Um abraço a vocês e até mais. Um abraço, Leonardo. Muito obrigado, Léo. E sabe que para mim é uma grande honra poder estar participando também dessa causa. É uma coisa fascinante. Não faço isso motivado por interesse político eleitoral, mas realmente isso, se engajar em causas como essas, Eduardo sabe, engrandece o nosso lado humano. Então, fico muito feliz de poder realmente estar sendo efetivo na ajuda e na dedicação que eu tenho tido em Brasília, né, com sua orientação, né, com sua presença permanente, né, que você aqui de Salvador fica monitorando as coisas, antenado nessas questões que são muito importantes para a melhoria da qualidade de vida de toda essa população. Diga, Stephanie. Aqui tem mensagem dos ouvintes também participando no WhatsApp, Zé. Tem um ouvinte aqui que não se identifica. Ele questiona se o deputado tem opinião em relação às mudanças que devem ser feitas no Código Penal brasileiro de uma maneira geral,
muita coisa deveria ser mudada, não somente em relação à redução da maioridade penal. Olha, tem muita coisa e cabe lembrar que só nesse pacote do ministro Sérgio Moro, Zé Eduardo, o que foi feito esse ano em Brasília, né, algumas pessoas tentaram diminuir até o impacto dessas mudanças, mas talvez, né, na última década tenha sido a mudança mais profunda em matéria penal aqui no Brasil. E eu acho que tem mais coisas a ocorrer, tem um grupo, né, de estudo na Câmara de Deputados tratando sobre isso. Eu sou muito ligado ao deputado Lafayette Andrada, que é lá de Minas Gerais, do meu partido, e ele tem se dedicado bastante a essa reforma. Então temos muitos pontos a avançar. Mas, repito, não é letra morta que vai salvar a sociedade brasileira. Nós temos uma sociedade que tem cada vez mais sofrido com falta de exemplo, com falta de encaminhamento, certo? Com falta de solidariedade, inclusive. Então, a gente vai ter uma forma mais integral de poder ampliar a nossa cidadania, poder dar as mãos, né, população, governos, instituições, para a gente ter uma sociedade melhor, ou a gente não vai conseguir, porque não vai ser colocando todo mundo na cadeia que a gente vai salvar o Brasil. Manuel está na linha 4 há 28 minutos. Manuel, boa noite. Manuel? Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Eu sou Manuel Borges, aqui de Nazaré. Certo. Eu quero aqui parabenizar você pela sua entrevista com o deputado João Roma, muito porque esse deputado é um homem de muito valor para a política. Eu acho que ele vem trazer uma nova mentalidade, uma nova postura política e certamente ele, consequentemente, vai valorizar muito o meio político. Eu já estive com ele por 2 oportunidades, ali com a associação da Albasa, na Baixa Sapateiro, e vi a atenção que ele nos deu, a maneira de como ele nos tratou, e eu quero aqui publicamente agradecê-lo por isso. Outra oportunidade foi quando o amigo dele e admirador, Almir Barreto, esteve lá também, ao lado do ex-governador Paulo Souto, onde liberou as igrejas, todas as igrejas, terreiro de Candomblé, ficou isenta de alguns tributos, isso foi muito bom, e certamente isso fez o dedo do deputado João Roma. E aqui na Baixa Sapateiro, mais precisamente na Cônego Pereira, aqui terminal daqui da Banda, está vendo uma grande obra. Eu tenho certeza que o deputado está também dando a sua parcela de contribuição. Por isso, Eduardo, eu quero agradecer a você pela sua qualidade da sua entrevista, porque você é um entrevistador direto, que vai direto ao ponto, e sem deixar de reconhecer o atendimento dessa menina Marcela, que ela atende muito bem. E você certamente procurou a pessoa certa. Um abraço, meu amigo. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado, Manuel. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado pela atenção. Me recordo desse episódio. Eu sempre tive uma grande preocupação com a questão da Baixa do Sapateiro, uma localidade que perdeu muito fluxo, Eduardo, com o movimento, inclusive, das linhas de transporte. E eu fui defensor, junto com o Tânia Scofield, junto com o nosso prefeito Assemineto e com o Bruno Reis, para que a gente pudesse fazer novas ações na Baixa do Sapateiro, para poder retomar a pujança comercial também daquela região, né, que aquilo não pode ficar decaído, não pode ficar distoante do surgimento que a cidade tem avançado. Um forte abraço ao nosso querido amigo Almir Barreto. Esse episódio realmente foi muito importante. Eu me lembro o dia que eu abri a porta do carro do prefeito Assemineto, saindo de inauguração até a prefeitura, e nesse deslocamento Almir Barreto conseguiu pontuar e explicar para o prefeito a importância da questão da isenção dos templos religiosos, das instituições religiosas, porque já é um ganho na Constituição Federal, mas ainda não era implantado isso na Prefeitura de Salvador, Zé Eduardo. E o trabalho desenvolvido pelas instituições religiosas, independente, né, da orientação de cada uma, é fundamental no nosso tecido social, porque muitos têm um trabalho inigualável na questão de recuperação de pessoas que estão entregues às drogas, de pessoas que estão em situação de muita debilidade. Então, esse foi um episódio importante. Meu abraço para o Almir Barreto. E já que ele falou do bairro de Nazaré, me fez me lembrar também da cidade de Nazaré das Farinhas. Eu queria mandar um abraço para minha amiga Eunice, prefeita lá de Nazaré, e em breve eu quero estar lá de volta. Eu que também recebi esse ano o título de cidadão nazareno. Então, um forte abraço para todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo lá de Nazaré das Farinhas. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. A
A gente agradece demais, bom trabalho e sucesso. Vamos esperar o resultado aí dessa chapa do Bruno Reis. Vamos, Eduardo, como sempre, muito bom, salutar, enriquecedor. Sua qualidade como apresentador tem cada vez mais mostrado-se você como um grande expoente aqui na Bahia, e eu fico feliz e sempre à disposição para estar sempre trocando essas ideias, né, batendo esse papo, né, trazendo informações também desse cotidiano lá de Brasília. Conte comigo e parabéns, né, já na oportunidade pelo seu aniversário há mais de 50 anos. E que você continue nesse ritmo, continue cada vez mais a brilhantar não só a imprensa baiana, como a nossa sociedade. Um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Dani, um abraço. Marcela, qual é amanhã, quem é a pauta aqui? Quem vai estar comigo amanhã aqui no debate, é? Amanhã debate entre a vereadora Aladilce e Kiki Bispo. Bom debate. Stephanie, um abraço, um beijo. Abraço, Zé, boa Tamo noite. junto, tchau, tchau. Você acabou de ouvir A Voz da Bahia. Bora. Jornal da Cidade, segunda edição, com Zé Eduardo.